Deixa eu ver se eu tô no da Weng mesmo. Imagina, abro o meu e começa um ao vivo do nada. Bom, a nossa live no YouTube já está funcionando, Renato. Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Ouvem a Renata bem? Como está aí o áudio? Olá. Vai lá no Instagram e começa a ver a live. Vai lá no Instagram e começa a ver a live. Eu posso abaixar o volume de uma, né? Tô te vendo. Ah, eu tenho que solicitar, né? Não, eu te chamei. Ah, tá. Deixa eu ver. Oi, oi. Olá. Qual que eu vou ter que desligar? Peraí. Muta o microfone. Qual? O meu aqui? Aí será que vai dar ruim? Provavelmente quem tá no YouTube não vai me ouvir mais. Será? Com o áudio do meu telefone, pessoal do YouTube, vocês estão escutando? É, o pessoal do YouTube tem que falar se vai me ouvir, né? Eu esqueci de pensar nisso, né? Bom, vamos ver se eles conseguem me ouvir. 2 minutinhos. E você teve que desligar seu microfone, não, né? Não, não deu eco no seu. Deu eco no seu? O meu deu microfonia. Eu vou ligar de novo. Agora tá me ouvindo? Tá ouvindo melhor? Pessoal do Instagram, vocês estão escutando? Eu acho que agora vai dar certo. É, agora a gente só precisa saber se tá todo mundo ouvindo a gente ou no Insta ou no Face. Ou no YouTuber, né? Acho que dá sim. O Jefferson falou que tá ok. Então vamos. Um minutinho a gente começa. Ah, ele tá falando que tá dando um eco de leve. Eu acho que é o meu computador. Deixa eu tentar abaixar mais um pouco. O mínimo. Acho que eu vou ter que usar o fone. Bom, será que melhorou agora? Melhorou aí, pessoal? Melhorou aí no Instagram? O Instagram falaram que estava dando um eco. Mas eu acho que agora. A Adriana ainda não deu certo? A Adriana falou aí que tá dando um eco. Bom, então vamos começar. E agora eu que tô ouvindo meu eco. Pronto. Então vamos lá. Renata, eles estão falando que não tá te escutando. Tenta aí. Oi, e agora? Agora deu no YouTube? No YouTube eu tô te ouvindo. Instagram falaram também que tá ok. Melhorou. Estão falando lá que melhorou. Eu tô ouvindo um eco meu mesmo. Mas não tem problema não. É só você não repetir igual sanduíche. É. Então vamos lá, né, pessoal? O pessoal vai chegando aí ao longo da live. Bom, então vamos lá.
Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à nossa live de matemática versus tecnologia, um assunto muito importante e interessante no tempo atual. Mas antes, né, a gente gostaria muito de solidarizar com as pessoas que estão sofrendo muito, né, com a questão da Covid-19, as vítimas, e, né, solidarizar mesmo com esse momento e dizer que bem triste, mas que vai passar, né? Vamos, se Deus quiser, vai passar. Não há dor das famílias, infelizmente essa dor não vai passar, mas esse processo todo que a gente está vivendo nesse momento, agora a gente espera que passe, né? Não que voltamos ao normal, mas que, né, tenhamos um pouco de normalidade nas nossas vidas, né, Renata? Convidando a Renata hoje, né, o Instagram da matemática, da UENG da matemática, convidando hoje eu, professora Liliane, do curso de matemática, e a professora Renata também. Pode falar. Boa tarde. Agradeço o convite da matemática da professora Liliane com os alunos, né, que estão por trás disso também. Faço das palavras dela as minhas. É um momento de nos unirmos e solidarizarmos em relação ao acontecimento. E nós viemos com essa proposta de discutir um pouco, até para amenizar, né, esse impacto do que o isolamento e a pandemia têm provocado na gente, como sociedade, e na nossa universidade também. Então, hoje a gente vai bater um papo bem legal em relação às tecnologias e à matemática. Eu espero que vocês gostem e participem. Nós vamos interagir com todo mundo aí. Bom, então, antes de começarmos, né, nós vamos falar algumas coisas. E a primeira coisa que a gente vai falar é que a gente entende o momento que a gente vive e entendemos e somos solidários também àqueles que não possuem acesso, infelizmente, né? Não são todos que possuem acesso. Hoje, inclusive, está abertas as inscrições para o Enem, mas a gente sabe que muitos serão prejudicados devido ao tipo de acesso. Muitos não têm uma aula online, muitos não têm a internet mesmo para entrar em acesso. Então, antes da gente começar qualquer assunto, também nos solidarizamos com essas pessoas que, infelizmente, nós não estamos num país totalmente incluído, né, Renata? Isso a gente já pode começar a nossa conversa, né? Quando nós falamos em tecnologia e falamos do ensino matemática, nós sabemos que existe um acesso elevado da tecnologia. Hoje, a maioria tem um celular, né? Se vocês forem pegar pesquisas aí do próprio IBGE, ele vou abrir aqui para nós já entrarmos nessa temática. Se nós pegarmos pesquisa do IBGE, nós vamos ver que grande parte, aproximadamente 70% da população das zonas urbanas e em torno de 50% das zonas rurais, eles têm um celular, mas que entra em algumas perspectivas quando a gente fala de relação do celular com a educação, né? Será que só ter um celular ou ter a internet em si é suficiente para ter um processo de ensino-aprendizado como é devido, né? Um processo interessante. Aí você citou a questão do Enem, a gente pode até trazer as falas do Enem. Nós precisamos nos reinventar, mas a gente tem ambiente para esse reinventar, porque ao mesmo tempo que fala que tem 70% de acesso, mais da metade, em torno de 35%, quando a gente fala de uma maneira geral, e do Norte e Nordeste, em relação a 75% a 80%, não tem saneamento básico. Então, a gente entra com que... Né? Então, será que só ter o celular é prática para o processo de ensino-aprendizado? É prático para matemática, para se aprender, para se falar de matemática, quando eu tenho que entender um contexto como um todo em relação a esse processo de aprendizado, né? Então, o problema é fome também, né? Que muitos têm fome, né? Nas escolas públicas, a maioria
atende a alunos que precisam comer, né? E como falar de acesso, né? Se precisa comer, como falar de acesso? Então, essas questões todas é um complicador, né? E nós temos essas pesquisas todas, e teríamos uma pesquisa muito mais com exatidão no censo de 2020, mas por toda a questão do Covid, essa pesquisa foi adiada, né? Então, nós temos só alguns dados por amostragem, né? Então, também nem temos esses dados com toda certeza. E uma coisa também muito importante da gente dizer é que num momento como esse, fomos obrigados a nos incluir, né? Então, quem não estava incluso em alguma rede ou em algum mecanismo que a gente vai falar nessa live também, né? Os mecanismos, como professores, que a gente não tinha muitos mecanismos de canal do YouTube, fazendo uma live no YouTube, chamando alguém. Nunca fizemos isso, mas de repente tivemos que nos reinventar e fazer. Isso é uma qualidade do professor, né? É um traço de professor. Nos reinventamos. Sejamos flexíveis, né? Essa é a frase assim de professor. Mas então, em relação a esses dados, continuando sobre isso, que é um problema, nós temos esse problema e temos que ter essa consciência, né? Nem todos têm o acesso. E se você trabalha com uma educação digital, um ensino remoto, uma educação à distância, que temos muitas diferenças, provavelmente a gente deve marcar mais uma live para falar desse assunto, a diferença entre a educação à distância e o ensino remoto, que é totalmente diferente, mas que está havendo uma confusão muito grande, né, desses termos, que também a gente é uma live, né, é outra live, mas que de repente esse ensino remoto também não vai chegar a todas as pessoas, que é um problema, já que a gente trabalha para uma educação inclusiva, né, Renata? Vamos só, isso aí dá várias discussões, né? O que é educação à distância, o que não é, mas só para nós entendermos um pouco. A educação à distância, ela não é atual. Se você for considerar quem é da época e de lembrar Telecurso 2000, as educações por correspondência, que a gente recebia os materiais. Então, nós temos ali uma educação à distância há um bom tempo, que com a tecnologia dos anos 99 para 2000, com acesso à internet, né, mais dissipado, nós tivemos uma mudança de conceito e de melhor estratégia em relação ao que estava sendo oferecido. Mas a LDB, em 2005, né, as Leis, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela traz um conceito do que é educação à distância. Então, ela vê a educação à distância como uma modalidade de mediação didático-pedagógica que, para os processos de ensino-aprendizagem, utilizando as tecnologias de informação e comunicação e considerando professores e alunos em locais e tempos dispersos. Só que para existir essa educação à distância, né, existe um planejamento dessa educação à distância, existe um trabalho do conteúdo que é dissipado entre essas sessões e módulos de educação à distância, existe todo um planejamento didático-pedagógico para ela acontecer. Então, é diferente do que nós estamos utilizando atualmente, que é um ensino remoto, que em relação ao EAD, o que ele é similar é a utilização das tecnologias de informação e comunicação para mediar esse ensino, mas nós não temos um planejamento de ensino à distância para aplicar. Então, é disso que talvez venha a grande dificuldade, pressão e cansaço de professores para essa utilização, porque nós não fomos preparados para isso. Né? Nós não tivemos um planejamento de ensino à distância para dividir esses conteúdos, para saber como fazer e como mapear. E muitos professores não foram nem preparados para utilizar essas tecnologias. Então, existe uma sobrecarga, porque lá na educação à distância a gente tem um apoio de tutores, que é de uma forma temporal, uma carga horária totalmente diluída. Eu tenho
sistemas síncronos e assíncronos, né? Eu tenho aulas online em tempo real, eu tenho aulas que não são em tempo real. Então, há uma divisão e um planejamento disso. E nessa época, teve um plano contingencial que diz o seguinte: vamos todo mundo para a internet, vamos utilizar a tecnologia e continuar o nosso ensino, que era presencial, por meio da tecnologia. Então, tem diferença nisso. E as nossas leis, elas têm também uma regência diferente em relação ao ensino à distância, ao ensino presencial. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala de um ensino remoto, eu estou considerando que é todo mundo utilizando, que a internet de todo mundo vai funcionar e que todo mundo vai ter acesso. E a gente sabe que a realidade não é essa. É isso mesmo, Renata. Bom, nós tivemos uma pergunta aqui do Vinícius. Já vamos começar com a tecnologia. Ó. Como a tecnologia ajuda nos momentos de estudo e como as duas, em paralelo, ajudam o jovem a ingressar no mercado de trabalho? Eu adorei essa pergunta. Estou toda orgulhosa. Bom, mas para a gente responder essa pergunta também, né, Renata, nós vamos também falar um pouco da questão da tecnologia versus a matemática mesmo, né? Então, vamos pensar assim, como a matemática está atrelada à tecnologia, né? Eu escutei uma frase que diz que a matemática é a mola mestra da tecnologia. Bom, eu não sei, eu estou vendo assim, os meus colegas de matemática, eles estão lá fazendo vídeos, estão fazendo várias outras coisas, mas porque já tinham uma identidade com a tecnologia, já tinha uma aproximação com a tecnologia mais, como que eu digo, mais especial, mais próxima. E aí eu te pergunto, como tecnóloga, né, como mais a parte da tecnologia, porque eu consigo ver que a matemática está total ligada à tecnologia. Mas o quanto que a matemática é importante para a tecnologia? Eu vou mais além, eu falo que a matemática está ligada ao mundo, né? Quando a gente fala que a matemática é a mola propulsora, primeiro porque isso aqui que vocês estão utilizando, esse computador, o desenvolvimento de um algoritmo, ele é lógica matemática pura. Vamos começar por aí. Então, a construção da tecnologia, ela vem de uma lógica matemática. Então, sem a matemática, a gente não teria essa possibilidade de ter um celular, de ter um sistema em que nós apertamos o botão e ele executa algumas funções para a gente. Já partimos desse princípio, né? E a matemática em si, hoje a gente vê a tecnologia como uma propulsora de ensino, porque eu tenho uma dissipação de informação que anteriormente eu tinha mais dificuldade de ter. Então, os acessos aos conteúdos da matemática. A matemática em si já é considerada uma área complexa. A matemática é difícil. E aí a gente vem com novas propostas e fala assim, não, vamos usar as tecnologias, vamos usar os vídeos, vamos usar os jogos para essa utilização. Então, eu considero que a matemática é propulsora, porque sem ela, isso aqui que nós estamos utilizando não seria possível. E em um segundo momento, eu considero por ter a possibilidade de dissipar os conteúdos. Tecnologia nada mais é do que um meio, tecnologia não é fim. Então, eu não, como eu falo, eu não vou dar uma aula de informática no meio da matemática. Eu vou dar uma aula de matemática utilizando a informática. Então, o primeiro princípio, até já começando a responder o Vinícius, né, a tecnologia ela é meio. Eu utilizo aquela que me atende, que é fácil para mim. Então, é o primeiro ponto da mola propulsora, né? E, quem quer tecnologia tem que entender da matemática, tem que entender da lógica, Exato. Matemática computacional. Pois é, e aí a gente entra em outro tópico que a gente separou, né, Renata? Que é justamente das provas do PISA, né? Que é um Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é um programa que acontece desde 2000 pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e essa prova avalia português, matemática e ciências. E essa prova, a gente tem níveis, no Brasil, os níveis são ruins, e nós estamos em 74º lugar. Muito ruim em matemática. E aí, se a gente fizer uma análise, e não sei se é coincidência,
os países que estão mais avançados em tecnologia, que estão na ponta da inovação tecnológica, têm um PISA em matemática com notas muito altas. Então, acredito que essa questão da matemática está muito ligada. Então, você fala assim, eu não gosto de matemática. Então, você não pode dirigir um carro, por exemplo, porque a lógica de dirigir um carro, por exemplo, é total matemática. E, inclusive, foi feita uma pesquisa com os funcionários, profissionais brasileiros, e ressaltou-se o que precisava nos profissionais brasileiros. E era justamente a questão de, respondendo também o Vinícius, né, voltando lá no Vinícius, precisavam de raciocínio lógico e habilidade de resolver problemas. E já para Piaget, né, de conhecimento de Piaget, Piaget considerava como conhecimento físico, social e lógico-matemático. E aí né, tem gente que fala assim, mas então Piaget já falava que o pessoal tinha que saber matemática. E não é isso, é o lógico-matemático, é o poder de resolver problemas, de sair daquele problema que você se envolveu usando a matemática. Então, aí nós vamos ter outra discussão que é ensinar matemática é diferente também de saber matemática. Tem até uma questão que é importante a gente falar, porque hoje a lógica de programação, a programação está sendo levada para a escola já com os menores. A lógica para desenvolver raciocínio, para os alunos aprenderem a questão do raciocínio mesmo, de como desenvolver, ela está sendo levada para crianças, até para o ensino infantil e perpetuando aí para frente, né? Antigamente a gente aprendia a desenvolver alguma coisa numa adolescência ou mais na faculdade. Agora não, agora a ideia já é trazer isso para dentro da sala de aula, para que os alunos já consigam, desde pequeno, desenvolver essa lógica. Então, mais um motivo, né? Uma forma de entrelaçar a matemática com a tecnologia. Bom, tá chegando várias perguntas, a gente agradece muito, viu? E uma das perguntas aqui a gente vai falando também ao longo do tema. E sobre a BNCC, que algumas pessoas já estão falando, sim, né? Competência tecnológica e raciocínio lógico é uma das competências e habilidades que a BNCC traz. Bom, Renata, eu acho que há 3 semestres atrás, eu estava dando uma disciplina no curso de matemática que se chamava Educação Matemática à Distância. Ontem eu estava falando com meu marido que parece que eu estava prevendo alguma coisa, porque uma das questões foi que era um problema de matemática das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que era um problema muito interessante de um balde de uma bacia. E aí você tinha que pegar tantos litros de um rio, usando o balde e a bacia, então era um problema muito concreto. E a discussão que a gente fez na sala de aula era como ensinar um problema desse usando tecnologia, usando educação matemática à distância. Porque existe um problema muito grande que a gente vê, que é o do tá ali, escrevendo no quadro, mostrando. Então, essa foi uma discussão muito grande. Então, e foi muito legal, porque vários alunos, não sei se tem alunos meus que estão vendo essas lives aí, que participaram dessa disciplina e desenvolveram projetos em cima desse problema, mas que vieram várias ideias. E agora essas ideias casam exatamente com o momento que nós estamos vendo. Já veio uma pergunta sobre esse problema aqui, e até uma pergunta perguntando se existe uma resistência maior entre os outros profissionais que estão na ativa há mais tempo, né, essa questão toda. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Então, só para completar, então nós conversamos sobre isso nessa disciplina, e já pensando nesse desafio, porque naquele momento já se entendia que estávamos caminhando para algumas questões da educação, da tecnologia vindo para a matemática, vindo para a educação matemática. Mas a gente estava andando a passos lentos, uma vez que nem todos estavam incluídos, né? Tinha toda essa questão. Mas, de repente, caiu tudo de uma vez. Então, a gente teve que se virar e se reinventar. Então, vou deixar você falar um pouco sobre isso também. Aqui, ó, eu acho que foi o Jefferson, falou, eu lembro dessa dinâmica. Que ótimo, Jefferson.
Então, a BNCC, uma das áreas de desenvolvimento, a BNCC ela vem com uma nova possibilidade de desenvolvimento de habilidades. Então, é o que a gente está falando, né? Eu tenho que desenvolver uma habilidade, dentro dessas habilidades é uma cultura digital. Isso é fato, a tecnologia ela está inserida. Eu uso muito, é muito simplório, mas eu uso um exemplo que com os meus alunos que eu falo o seguinte: vocês gostariam de voltar a lavar roupa na mão? A gente nem teria tempo para isso, né? Lavar uma roupa na mão. Às vezes, na correria do dia a dia, você tem um almoço pronto. O que você faz? Você usa o micro-ondas. Você conseguiria viver sem o micro-ondas? Ou você conseguiria viver sem o celular, né? O que você sente quando você esquece o celular em casa? Você escuta todas as respostas. Um pedaço de mim, eu tô nua, eu tô... Então, a tecnologia, nós chegamos a um patamar que a gente não regride, a gente não volta. Então, a intenção é só melhorar, mas sabendo utilizar. A gente ainda tem que desenvolver um cunho moral e ético em relação à utilização das tecnologias, mas o fato é que a tecnologia estava aí. E aí, respondendo uma das perguntas, a gente tem resistência, sim, de todas as áreas, né? Tem resistência em relação à geração também. A tecnologia, ela faz uma exclusão digital de geração, de área, de localização, isso é fato que precisa ser trabalhado, mas a gente também tem pessoas de outras gerações muito adeptas à tecnologia. Então, eu acredito muito que tem que existir um engajamento dos professores, das escolas, em relação a essa utilização. E aí, essa resistência, ela se dissipou quando veio o isolamento e obrigou, de certa forma, todo mundo a utilizar. Então, talvez assim, eu acredito e espero que quando nós passarmos essa época de pandemia, né, esse momento de pandemia, a visualização que se tem da tecnologia ela vai ser diferente. A resistência ela diminui um pouco, até por causa de todas as utilizações e da forma que foi colocada. Eu acredito muito que se tem resistência quando não se conhece. É igual a matemática. A matemática é difícil quando a gente olha naquele quadro e não sabe como resolver aquele problema. Então, acredito que a resistência da matemática também, ela será diferente. Os formatos de ensino de matemática serão diferentes. Aí, trazendo um pouco o que a Liliane disse, nós tivemos durante muito tempo a ideia de que a matemática era escrever várias contas no quadro, te explicar o sentido daquela conta e você aprender que 2 mais 2 é igual a 4. E aí nós trazemos uma nova BNCC, umas novas tecnologias, dizendo o seguinte: mais importante do que você ensinar que 2 mais 2 é igual a 4, você tem que ensinar como chegar ao resultado 4. Exatamente. Então, como que ele vai percorrer esse caminho? E é isso que a cultura digital vem propor. Né? Como que você vai pesquisar? Mais importante do que saber qual site te dá o resultado de um cálculo matemático é saber como você vai procurar esse site, porque às vezes você não tem o nome do site, você não tem o nome de um periférico que pode te ajudar na matemática, mas se você sabe o que pesquisar, daí em diante a gente acaba já tendo possibilidades de buscar. Exato. Então, duas coisas que trouxeram aqui o Vitor Amaral perguntou: líderes em depósitos de patente, China, Estados Unidos, estão lá nos líderes do PISA em matemática, né? Coincidência? A gente já falou, não sei se você chegou depois, a gente falou assim disso, né? Que a gente também discutiu essa coincidência, né? De tecnologia, de resolver os problemas. E aí, pensando nisso, a gente fala da robótica. Eu vou até falar aqui do Jefferson também, e o Jefferson também é um aluno da matemática muito ativo, inclusive ele está nos ajudando com essas lives, né? A ideia foi dele, viu, gente? Mérito dele. E ele, juntamente comigo e ajudando ele fez um trabalho sobre robótica muito interessante. E foi tão interessante que até hoje a gente recebe e-mail perguntando se querem publicar o trabalho. Porque essa questão da robótica, né, que hoje está tá como moda e tudo, mas é muito interessante para o ensino da matemática, porque consegue ser uma aplicação. O que acontece, Renata, na área da matemática que eu percebo, e agora eu fazendo meus videozinhos humildes no YouTube, mas eu sempre começo os vídeos assim: para que a gente vai usar isso?
Porque é um problema muito grande na cabeça das adolescentes, das crianças, até da gente adulto, para que eu vou usar isso? Né? Então, o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube foi exatamente sobre curva exponencial. Porque, de repente, em todos os jornais, está falando de curva exponencial por causa do Covid, e aí você pensava assim, nossa, isso é lá de função exponencial, que é um assunto logaritmo, que é um assunto que o povo via e fala assim, para que eu vou usar isso na minha vida? Não quero nem saber. E assim, um assunto super atual e muito importante. Então, assim, eu acho que é muito importante, agora falando de professores, para os professores trazerem essas questões de como utilizar essas ferramentas, mas pensando para que utilizar, para que ensinar. É importante que isso que é a questão das metodologias ativas, né, resolução através de problema, porque quando você traz um problema, você consegue. Aí eu preciso citar também um trabalho que a gente fez no ano passado na escola pública, eu e minha colega Keila, que ela deve estar vendo aí, que a gente fez um trabalho de origami. E aí, o origami era assim, a gente pegou os alunos mais pivotados, né, os mais indisciplinados, e colocamos eles como líderes. Eles eram os líderes, tinham que ensinar para os outros. Então, assim, era um recurso, eu posso até falar assim, um recurso tecnológico, papel, era dobradura, era concreto. Mas eles tinham que eles começaram a entender ali a dobradura, ali o quadrado, ali a diagonal, então eles começaram a ver os recursos dentro de uma aplicação que eles estavam fazendo. E isso é muito importante, né? Então, assim, pensar nisso, neste momento que a gente está vivendo essa pandemia, esse problema todo, e pensar no que a matemática tem contribuído. Aí eu vou falar isso com você, que toda vez que eu converso com você eu falo isso, mas vou falar de novo. É uma coisa que me preocupa muito, essas filas da Caixa Econômica, né? No momento que a gente tem que ficar em casa, porque ficar em casa salva vidas, e de fato salva vidas, enquanto a gente precisa entender isso, mas é um momento que a gente olha na televisão e vê filas imensas das pessoas nas filas. E aí eu te pergunto, muitos não têm celular, eu concordo com você, muitas não estão incluídas, elas precisam mesmo, mas tem ali pessoas, né, por relatos até de pessoas que eu conheço, tem pessoas que estão ali na fila, mas tem o aparelho do celular na mão, mas eles não conseguem entrar dentro do recurso. Então, eu como professor de matemática, eu pensei assim, será que eu tenho uma responsabilidade nisso também? O Instagram tinha travado aqui. Primeiro, só fazer uma observação. Quando a gente fala de tecnologia, a palavra tecnologia em si, ela significa qualquer método, processo ou técnica que te faz atingir um objetivo de uma maneira satisfatória, de uma maneira inovadora, né? A primeira coisa que eu falo com meus alunos, esquece computador quando a gente fala de tecnologia. Então, o origami é uma tecnologia. Uma televisão pode ser uma tecnologia dependendo do ambiente que você está. Então, a tecnologia, ela é de acordo com o ambiente que você está e o quão inovadora é aquele recurso que você está utilizando dentro do ambiente. E quando a gente fala de tecnologia digital, aí eu estou inserindo qualquer processo dentro da tecnologia em si. Então, para entender esse parâmetro primeiro, né? A tecnologia, ela pode sim ser um papel. Eu dou um exemplo para os meus alunos, é uma reportagem que eu vi de uma professora que os alunos não conseguiam escrever, mas ela notou que os alunos conseguiam digitar mensagem em um grupo de WhatsApp que eles tinham. Só que no papel eles não conseguiam escrever. E aí o que ela fez? Ela fez um WhatsApp de papelão e os meninos iam lá e colavam com velcro. Eu sempre conto isso para os meus alunos. E quando eles iam colar com velcro como se fosse uma mensagem para um colega, eles conseguiam montar a mensagem. Quando ia para o caderninho, eles não conseguiam. Travava e não montava a mensagem. Então, é um recurso inovador? É um papelão? Mas dentro daquele contexto. E eu falo, sim, nós temos grande responsabilidade sobre essas pessoas que estão ali. Existem estudos que dizem que a tecnologia ela é mais excludente que includente. Há um debate muito grande em relação a isso, que varia muito de perspectiva, né?
Mas eu ponho que nós temos a responsabilidade com quem está lá, sim. A partir do momento que você propõe que um benefício desse ele deve ser disponibilizado via meio digital, eu volto a falar, todo mundo está especializado, especialista para utilizar aquilo. Sistemas nenhum, tecnologia, ela não funciona se as pessoas não souberem utilizar. Pode ser a melhor do mundo, a mais conectada. Se a pessoa não sabe utilizar, é um lixo, tem que jogar fora e fazer outro. Que é o que nós vivemos hoje no ensino. Eu tenho várias tecnologias, mas se as pessoas não sabem utilizar, não tem fundamento nenhum. Então, E aí, sim, pode falar. E aí eu digo, sim, temos responsabilidade por aquelas pessoas que estão lá. O quão disseminado que saber mexer na tecnologia está. É muito comum, Liliane, a gente achar que por ao nosso redor existir muitas pessoas, nós estamos num centro urbano, né, mais desenvolvido, a gente tem acesso mais facilitado às coisas. Então, é muito comum a gente julgar a realidade baseado na nossa. E isso é um problema que nós temos na tecnologia, né? Você não pode julgar a sua realidade baseada nas outras. Que é a discussão, tem aula online, não tem aula online? O celular é benéfico, é maléfico? Vai da realidade de quem utiliza, do ambiente que se está inserido. e aí nos causa mais uma vez a tristeza, né? Nesse momento que muitos não estão inclusos, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito, me incomoda demais a gente poder fazer uma live como essa, por exemplo. Eu estou vendo aqui alunos nossos falando assim, ai, que saudade, é saudade de ver a gente, né? Eu acho que é um pertencimento que existe. Então, esses dias eu estou perguntando muito aos meus alunos assim. E os meus vídeos? Vocês gostam mais do meu vídeo ou do carinha lá do YouTube, o fodão lá do YouTube? Não sei se eu posso falar essa palavra na live, né? Tudo bem. Aí eles falam assim: ah, eu gosto mais da sua. Mas não é. Às vezes a minha nem tá tão boa quanto a do cara. Mas ele conhece essa carinha aqui. Então, essa carinha faz diferença. Então, eu acredito muito que. Aí eu tenho alguns colegas que ainda têm muita resistência com o ensino remoto, ou com a própria educação à distância, e diz que isso é um problema, com medo mesmo de generalizar, mas eu acho que tem que fazer um casamento, né? Eu acho que elas poderiam andar juntamente, mas a importância do professor não tem live nenhuma, não tem computador nenhuma, não tem papel nenhum que vai substituir, né, a questão do professor. E aí eu já entro no outro assunto aqui, que é a questão. Gente, podem perguntar aí, tá? Eu tô vendo aqui todo mundo falando. Muito obrigado pelos elogios, a gente está muito feliz. Mas tem uma pergunta que foi feita, que é exatamente da questão que você está falando da tecnologia. Aí está perguntando da calculadora. Porque a calculadora. Olha, quem é meu aluno vai saber que eu falo assim. Eu tenho um amigo que chama André. Acho que eu vou ter que desligar esse microfone, só vou terminar. Eu tenho um amigo que é um fortão, sabe? Não sei se ele tá vendo a minha live, mas tudo bem. Eu falo assim, gente, vocês olhem o André. O André é muito fortão, mas ele vai na academia, ele fica malhando, 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 os músculos dele vão todos fortalecer, ele vai ficar todo fortão. Nossa cabeça, nosso cérebro é a mesma coisa. A gente precisa exercitar, exercitar. Então, se você fica fazendo, fica tudo fazendo na calculadora, você fica lá fazendo na calculadora, aí você vai na padaria e você compra um pão, custou R$ 2, você dá uma nota de R$ 5 para a moça e ela vai fazendo na calculadora 5 menos 2, e você vai ficar olhando para ela e não é culpa dela, porque o cérebro dela já entendeu que ela tem um recurso muito mais fácil para que ela vai ficar pensando. Então ela vai lá 5 menos 2, 3. Então, na questão da evolução da educação básica e até da universidade, né, algumas disciplinas, eu não aconselho. Já estou respondendo a pergunta aqui, mas eu quero que você fale também. É um recurso, é uma ajuda. Quem sabe para tirar a prova, quem sabe para ver se o cálculo está correto, mas para você fazer toda hora na calculadora, o que vai acontecer é que o seu cérebro vai ficando, não vai se exercitando tanto, e aí quando você precisa fazer uma conta tão rápida de 5 menos 2, você trava, porque você fica assim, eu não sei muito bem. Então, eu acredito que é porque nesse momento de ensino remoto,
você está pedindo um aluno para fazer um exercício, você não está vendo que ele está fazendo do outro lado. Inclusive, eles desligam a câmera, porque eles nem querem que você veja eles, né? Então, de ensino remoto. Então, eles desligam a câmera lá e vão fazer a continha na calculadora. Mas aí é o que eu falo, né? Tá enganando a si mesmo. Porque essa questão da educação básica, né? Os anos iniciais, anos finais, o ensino médio, você precisa exercitar. Você está ali crescendo a sua mente, crescendo. A calculadora é ótima, não estou desmerecendo ela, mas ela tem seu momento correto de ser utilizada. O que você acha, Renata, dessa pergunta? Então, primeiro, o nosso cérebro, nós somos condicionados, isso a psicologia toda, tudo explica, né? A não ter esforço e fugir da dor. É por isso que às vezes a gente come para fugir de uma dor, e é a mesma coisa do que a Liliane disse. Para que eu vou ter um esforço? O nosso cérebro já entende isso. Por que eu vou ter um esforço se eu tenho um recurso maior? Então eu fujo do esforço e eu fujo da dor de ficar pensando e talvez errar aquele momento. Concordo, acho que as tecnologias, sou da área de tecnologia, concordo que nós temos que utilizar sim, mas concordo que nós temos que exercitar muita coisa. Você não tem como ensinar se você não aprender. Então, como você vai ensinar uma matemática, por exemplo, se você não aprendeu a fazer matemática? É a mesma coisa de eu chegar e dar uma aula de tecnologia se eu não aprendi a tecnologia em si. Então, a gente tem que estimular, mas mais do que isso, a gente tem que aprender a fazer. Nós temos ali, levando lá para o UENG, por exemplo, são cursos de licenciatura, como que você vai ensinar se você não aprendeu a fazer? Então, nós temos que tomar cuidado, e eu concordo em relação a isso. Estão chegando várias perguntas, Renata. Que bom, estou muito feliz. Tem uma aqui da Kelly, que ela fez uma pergunta que a gente até discutiu anteriormente, foi bem legal, né? Para vocês, as ferramentas tecnológicas serão mais inseridas no ambiente escolar após isolamento social? Eu acredito que sim. Sim, porque agora os professores já estão inseridos, eles foram obrigados, né, a se inserir dentro desse mundo tecnológico. Claro, mais uma vez, com a tecnologia como meio. A tecnologia ela não vem para substituir o professor, a tecnologia ela não vem para dar a aula. Ela vem como um meio complementar para que as aulas se tornem mais atrativas e de uma maneira mais facilitada. Porque nós temos que considerar que nós temos uma geração que chamam nativos digitais, que já nasceram dentro da tecnologia e que não é apartada da tecnologia da vida deles, assim como é da minha, por exemplo, que estou com mais de 30 anos. Então, nós temos que reconhecer que a geração que está na escola é uma geração totalmente tecnológica. E aí a gente responde duas perguntas aqui, uma só do YouTube. Uma pergunta foi: o que a gente acha de alunos até pós-graduados que não tenham tanta facilidade e de meninos de 4 anos já clicarem lá e já saberem? É exatamente isso que a gente está falando. E a questão também que o Vitor perguntou aqui, que se a gente acha que a tecnologia tem o uso de recursos tecnológicos tem um limite. Aí é o que eu disse sobre que a gente acabou dizendo sobre a questão da calculadora. E aí eu já falo aqui, porque na nossa live, Renata, nós estamos muito ecléticas, e aqui nós temos alunos da educação básica, alunos da educação superior, temos professores do ensino básico, professores do ensino superior e pessoas comuns. Então, que bom que a gente está atingindo várias pessoas assim, porque as perguntas também são diferentes. E mais uma pessoa também falou a questão de alimentos, a gente falou isso no início, né, que um problema grande é que como falar de uma educação inclusiva, né, pensando até em saneamento básico, que foi que a gente começou a live falando que tem, né, nós temos pessoas no Brasil que não tem saneamento básico, e não tem, neste momento, não tem alimentação, quanto menos um computador, um celular para entrar nisso, né? E aí eu já discuto outro assunto que nós estamos... Deixa eu só complementar, que a Keila, ela diz o seguinte: mas as escolas precisam ter equipamentos e possibilidades. Sim, que vem muito o que a Liliane está dizendo agora. Mas aí eu volto a bater na mesma tecla.
Quando a gente fala de tecnologia, eu não estou falando só de computador e internet, eu estou falando sim de tecnologia digital, mas a gente pode, eu ainda defendo uma aula diferente, com recursos diferentes, às vezes para além do computador. Acho que nesse caso ela está falando. Fato, Keila, é fato. Para que a gente tenha essa inclusão digital, as escolas têm que ter equipamentos e possibilidades, e mais além, as que têm utilizar, porque o cenário que a gente vê que muitas escolas têm e não utilizam porque vai estragar, ou porque tem pessoas que não sabem utilizar e os laboratórios estão fechados. Mas você está certíssima, tem que ter mesmo. Bom, e aí a gente vamos começar outro assunto aqui, que é do computador versus celular, né? E aí nós temos, aí a gente pode voltar nas estatísticas e pensar assim, opa, 76%, 79,9% dos brasileiros já têm internet. Lembrando que essa é uma amostra, não é do censo, então ela é uma amostra que tem vários erros, né? Porque é por amostragem, então não é 100% confiável. E aí a gente começa a fazer uma outra discussão, né? Pensando naqueles alunos que têm o acesso, neste momento de pandemia, têm acesso ao celular e computador. Tem diferença estudar no celular, no computador, o ensino da matemática, por exemplo? Aí a gente entra em outra discussão, né? Aí eu estava brincando com a Renata, falei assim, como escrever um artigo através do celular? É outra questão de inclusão, né, Renata? As possibilidades, a maioria dos acessos de sites que nós temos no computador, a maioria é desenvolvido aplicativo, porque hoje o celular é muito forte, mas a discussão que eu levanto, e eu não trago resposta, é mais uma reflexão, até que ponto a gente consegue exercer as mesmas atividades que a gente exerce no computador dentro de um celular. Particularmente, eu tenho certa dificuldade de fazer as mesmas atividades que eu faço dentro de um celular em si, considerando que todo mundo tem acesso. Aí eu volto à primeira questão nossa, ter acesso ao celular e eu pôr conteúdos ali para o aluno desenvolver é suficiente? E o ambiente que é desenvolvido naquilo, e o que aquele celular propõe? Porque quando eu falo do celular, eu estou falando de qualquer um, aquele que só faz ligação até aquele que faz que tem o WhatsApp. Porque a nossa realidade ainda mostra que tem celulares que não tem todos esses periféricos que às vezes nós temos, né? Em outros lugares não tem. Então, isso é uma reflexão, não tem resposta, mas é uma reflexão. Inclusive, a gente entra em outra pergunta, que diz o seguinte: como envolver o aluno na matemática sem que ele se disperse nas mais variadas tecnologias ao seu redor? Eu acredito que essa pessoa esteja pensando no ensino remoto, porque, como eu disse, né, eu brinco com os meus alunos no ensino remoto, lembrando da diferença de ensino remoto para educação à distância, viu, gente? Mas eu lembro que eu brinco com os meninos do ensino remoto neste momento, que eles desligam a câmera e eu fico assim, desligou a câmera e tá jogando videogame, né? Vocês acham que vocês me enganam? Mas porque eles... Mas aí é uma discussão grande, mas a gente volta para a sala de aula, porque a dispersão na sala de aula também acontece, né, Renata? E nas minhas aulas de matemática, na faculdade mesmo, porque no ensino básico, no celular não entra. Esse é um combinado comigo. Mas na educação superior, eu não vou falar isso com os meninos, né? Mas eu estou lá dando aula às vezes e os meninos estão lá no telefone e fazem uma pergunta que eu acabei de responder às vezes. Então, existe uma dispersão não só neste momento, né? É importante que a gente também fale isso, porque esse momento nós temos vários complicadores, vários dificultadores, mas também que são às vezes, muito parecidos com os problemas que a gente já enfrenta dentro da sala de aula, né? Sim, e é uma realidade, porque quando você fala, eu não pode utilizar o celular dentro da sala, né? No caso do ensino fundamental. E aí, quando a gente vai para uma escola, por exemplo, que é totalmente conectada, que a gente tem muitas escolas que já estão e que tem essa possibilidade, e não tem jeito. Eu brinco muito, principalmente no ensino superior, quando eu estou dando aula, alguém está mexendo no celular, eu falo assim, pesquisa isso aí para mim no seu celular, por favor. Aí ele vai lá, pesquisa, fica sem graça, lê em voz alta e já começa a entender que aquilo ali existe. Realmente tem esse problema,
é um problema comum, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância e no ensino remoto, mas a gente, para utilizar a tecnologia, é assim. Quando você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, se você não tiver um planejamento, você abre 10 páginas e não sabe o que você leu desde a primeira. Eu falo, a gente não navega na internet, a gente surfa na internet. Você abre uma página, a página tem um link, aí você abre outra, e no final você não lembra qual foi a primeira que você abriu. Então, tudo é planejamento. E o que eu acho mais importante quando a gente utiliza a tecnologia para um ensino é mostrar por que aquilo está sendo utilizado e como eu vou linkar isso à parte conteudista. Então, se eu estou utilizando um jogo, por que eu estou utilizando o jogo? Isso antes, durante ou depois da tecnologia. Né? Então, tem que haver um planejamento e as pessoas entenderem por que aquilo está sendo utilizado. E aí o Alisson diz, o hipertexto, é isso mesmo, é você, hoje, que é uma vantagem, a gente tem tudo conectado, existem várias indexações e índices aí que puxam uma coisa para outra, mas que, de certa forma, às vezes nos prejudica se você não tiver um planejamento e um controle daquilo que está sendo feito. E eu trago isso para o ensino também. Levou os alunos para o laboratório, e aí respondendo, eu acho que era o Danilo, em relação aos estudos, se você não tiver um planejamento do que você vai estudar e o que você vai abrir, já era. A internet te consome, você começa olhando um texto lá no Google Acadêmico e termina no WhatsApp Web. E aí, Renata, a gente entra em outro assunto que é, inclusive, da dicas aqui das tecnologias para matemática, né? Então, eu vou falar assim, o que eu uso e que para mim, faz bem, assim, é importante, e o que eu passei a usar, né? Porque neste momento eu também estou aprendendo. Então, eu sempre usei as plataformas, né? Depois, em outra live, quando a gente for falar de ensino remoto e EAD, que a gente for falar de plataforma de ensino à distância, que vamos falar do Moodle, né, do Google Sala de Aula, que neste momento a gente está até usando no ensino remoto, mas ele também é importante para a educação à distância. Eu utilizo algumas plataformas, né, de matemática. Muitos jogos, né? Porque a tecnologia também está para isso. Utilizo trilhas pedagógicas, né? As trilhas pedagógicas também, pela tecnologia, eu sempre gostei de utilizar. Calculadora eu utilizo às vezes, porque eu ainda tenho um certo problema. Mas eu gosto muito do GeoGebra, gosto demais do GeoGebra, gosto muito do Graph, não conhecia muito o Graph, conheci na faculdade, mas agora estou fazendo um curso, até coloquei nas minhas salas de aula lá para os meninos, depois, se vocês quiserem, está tendo um curso na UFOP de graça, e bem interessante do Graph, eu voltei a ter contato. A própria calculadora, que é importante, muito importante, e nesse momento eu estou na vibe dos vídeos do YouTube, né? Tô virando youtuber mesmo, acho. Mentira, gente, não, isso é mentira. Mas é porque os vídeos também foi uma forma que eu encontrei de chegar perto deles, né? E aí eu até brinquei com os meus alunos do ensino remoto nesse momento, que eu falei assim, nossa, tá maravilhoso esses vídeos para vocês, porque agora eu nem preciso repetir a matéria. Eu posso falar assim, vê de novo um vídeo ali, por favor. Porque, e aí eu falei assim, olha, uma vantagem disso aí, eles vão ter eu ali toda hora, né? Mas, né, temos esse problema, assim, né? E aí, você também, qual que são as dicas para os softwares de matemática, para a utilização da matemática aí? Então, eu gosto muito de jogos também. Os jogos estimulam, né? Vence níveis, gamificação, isso tudo é muito importante quando a gente utiliza tecnologia dentro das disciplinas. Existe um site que chama rachacuca.com.br, que são jogos de lógica, matemática e raciocínio, e tem níveis, né? Fácil, médio e difícil. Então, todo mundo tem a oportunidade de trabalhar. Tem um site que chama coquitos.pt, né? Ele tem as partes matemáticas do primeiro ano até para adulto, até porque nós também precisamos desenvolver algumas coisas que ficaram lá do ensino fundamental e médio.
Tem o GeoGebra, que vocês utilizam muito na matemática, né? Tem um site que eu gosto muito, é um site muito simples, ele foi feito por um doutorando da matemática de uma universidade no Chile, chama Matematiques. Lá tem, além dos conteúdos, tem exercícios também. Eu gosto bastante desse site para mais voltado para conteúdo e exercício reflexivo, tá? Não tem muitas coisas de jogos. E tem um que eu indico muito, é o Khan Academy. O Khan Academy ele já é uma plataforma pronta, você pode inserir os seus alunos, ele já traz todas as atividades prontas e conteúdos prontos de várias áreas, inclusive da matemática, que você também pode criar. Então, é uma forma de utilizar. E o mais simples de todos são o Drive, né? Os drives que a gente tem, o documentos Google, eu até ensino isso na faculdade para a gente aprender a ter uma construção colaborativa. Então, eu coloco um problema lá no documentos Google, que é semelhante ao Word, e faço com que as pessoas comecem a ter ideias e um compartilhe com o outro a ideia e todo mundo vendo a ideia de todo mundo. Eu sou muito a favor dessa construção colaborativa, né? Da parte de construirmos o conhecimento juntos. Aí vi que o pessoal está falando aqui, podemos deixar os sites, a gente coloca o nome do site e o link dos sites para vocês. E aí, quem tiver também sugestões, mande que a gente acrescenta. Vamos abrir lá, né? Que eu acho interessante, eles pediram. Inclusive, Renata, infelizmente, o nosso tempo já está acabando, nem parece, né? Mas já temos 52 minutos que nós estamos falando aqui. Como é que o professor fala, né, gente? Vai falando, não está nem vendo. Mas a gente quer deixar aqui a sugestão para as novas lives, né? Já temos um assunto, né, Renata, da diferença do ensino remoto para EAD, que é um assunto bem importante. A gente pode sim fazer uma live desses recursos, né, Renata? Talvez a gente pode mostrar alguns, sim, o Graph, ou o Graph, ou o GeoGebra, a gente pode mostrar também aqui, só que a gente vai ter que... Hoje a gente aprendeu como coloca outra pessoa no YouTube, então tem que ser devagar. Às vezes a gente consegue colocar outra pessoa e ainda colocar a página aqui do GeoGebra e mostrando, né? Pode ser que a gente consegue pensar nisso. E as pessoas estão achando ruim da gente ir embora, mas é porque a live do Instagram acaba, gente. Infelizmente, não dá, né? Mas, e aí a gente pede para vocês colocarem, antes da gente fechar, novos temas para as nossas lives, né? Pessoas que querem participar junto com a gente, né, Renato? O que você acha? Aí eu vou já até pedir uma ajuda do Jefferson. De repente, a gente pode colocar, Jefferson, uma caixinha de perguntas no Stories. Dê sugestões de live. Aí as pessoas colocam a live, colocam o que querem e a gente vai se organizando para fazer. Diz ele que quer parte 2 dessa live. Pois é, né? Porque a gente não conseguiu falar tudo. Olha, aqui... Renata, eu queria muito, primeiramente, vamos agradecer aqui ao Jefferson, né? A gente agradece muito. Já deu uma alternativa na próxima OBS. Eu tenho o OBS aqui, mas eu não consegui usar ele. Se puder me ajudar, eu vou agradecer. Eu utilizo ele para gravar a aula também. A gente agradece muito essa iniciativa, né, que a gente teve né, de falar assim, o Jefferson queria muito uma live. A gente está falando do Jefferson, gente, que o Jefferson é o nosso colega aqui, né, ele é nosso aluno, mas ele que tomou frente aqui desse Instagram, da matemática do UENG Ibirité, e ele convidou a gente resolveu fazer essa live, e a gente está até com projetos futuros aí, né, Renata, desse projeto aí do Instagram e do Facebook da UENG Ibirité da matemática. A Renata é professora lá da matemática conosco, eu também sou, né? E aí a gente quer que vocês participem mesmo, é uma forma que a gente tem também de chegar um pouco perto de vocês, porque nesse momento que a gente está tão distante, mas que a gente se achegue, né? Se fique um pouco.
E eu vou só falar, Renata, que eu pedi o Jefferson para anotar o nome de todos os alunos da UEM que estão participando aí, que estão online, para a gente dar uma listinha de ACC, né? Eu não quis falar antes, não, porque eu falei assim, vamos ver quem vem na nossa live sem querer alguma coisa em troca. Mas quem tá aí, a gente vai disponibilizar uma lista de ACC, porque é importante. E muito obrigada pelos elogios, gente. Eu tô vendo tanto de elogio aqui, eu tô bem feliz, assim, sabe? Pode falar agora, Renata. Também agradeço. Primeiro, coordenadora boa, né, gente? Vai dar ACC. Agradeço o convite e estamos aí precisando e vamos fazer mais, vamos fazer esse projeto mais adiante, né, o mais longe possível, integrar os cursos, né, integrar todos os cursos, nós temos cursos. Ah, a live acabou. É porque acabou o tempo, Renata. Mas vamos Desculpa, integrar os gente. cursos. Eu vou compartilhar no Stories. Compartilhei aqui. Quer Oi? que abre outra? Não, a gente vai finalizar. É bom que fica um gostinho de quero mais. Fica, verdade. Gente, então a gente agradece muito pela participação. Muito obrigada. E nós estamos aí para próximas. Sim. Beijo. Beijo.